Hoje à tarde eu estava com o Israel ali no portão, montando a nossa lojinha, quando um vizinho nosso aproximou, veio nos cumprimentar, e aí aproveitou para dar uma olhada se tinha alguma coisa que dava nele. Ele foi o nosso primeiro cliente nessa semana aqui. Depois que ele foi embora, o Israel virou para mim e falou assim: "Nossa, mamãe, eu gosto tanto desse moço, ele é tão legal, ele é muito gente boa. Eu não quero nunca que ele vá embora. Quero que ele more aqui para sempre perto da gente." E aí eu falei assim com ele: "Não, filho, está repreendido em nome de Jesus. Ele vai embora sim e vai para um lugar muito melhor." E talvez você possa não entender o porquê que eu falei isso. Nós moramos aqui há aproximadamente 20 anos. E a casa que esse vizinho está morando é uma casa muito precária. Muito precária. Eu não estou falando, queridos, assim, por favor, me entendam. Eu não estou menosprezando o lugar. Mas tanto é que vocês vão entender o que eu quero dizer, é que a logística do lugar, a situação do lugar, é uma casa assim bem improvisada, vamos dizer assim, é bem improvisada. Essa casa é uma casa de aluguel e todas as pessoas nesses anos que nós moramos aqui que passaram por essa casa estavam em situação de vulnerabilidade. Você percebia claramente que era uma situação emergencial, que elas não tinham para onde ir. Tanto é que o aluguel dessa casa é baixíssimo. Não, a última vez que eu perguntei, já tem muitos anos, era R$ 350. Você não acha o aluguel assim? Nunca. Então, assim, eu precisei entrar lá uma certa vez, quando tinha uma família morando nesse lugar, e eu fiquei chocada com as condições da casa. Sério, e com crianças lá dentro. Obviamente eu fui ali para dar um suporte, então minha intenção não era olhar, mas assim, era de cortar o coração. Então eu ajudava essa pessoa, essa família que teve ali, no que eu pude. Eu falei com ele isso exatamente por causa dessa condição. E obviamente o Israel, quando falou que queria que ele ficasse ali, Israel não pensou assim, ele não analisou o contexto que essa pessoa estava. Inclusive, no dia que esse moço veio aqui comprar, foi a primeira vez que eu pude conversar com ele um pouco mais. E conversando, eu perguntei para ele, eu falei: "O senhor não é aqui de Minas, né?" E ele falou assim: Não, eu sou lá do Maranhão." Depois, hoje, enquanto eu refletia sobre isso, eu constatei que todas as pessoas, ou a maioria das pessoas que moraram ali, são pessoas que vieram de outro estado para tentar uma condição melhor e acabaram encontrando essa casa. E passaram apertos mesmo, e você via que eram pessoas que estavam necessitadas mesmo. E graças a Deus era questão de pouco tempo, elas se organizavam e saía, não para a gente ali. Eu fui explicar para Israel e quero trazer para vocês uma reflexão por quê. Israel não tem muita maturidade para essas coisas da vida, ele é um menino. E obviamente ele não pensou na condição dessa casa, na situação que esse moço provavelmente está passando. Ele pensou no carinho, ele pensou no amigo que ele ganhou, ele pensou... Ele olhou pelo coração, pelo vínculo que ele já criou com essa pessoa. Meu marido conhece, mas tem mais contato com os homens aqui da rua, né, e tal. E Israel tá sempre com ele. Então, assim, ele já conhece ele mais, eles ficam sempre papeando ali sobre as galinhas, sobre obra e tal. Um socorre o outro. Então, assim, Israel olhou esse lado, o vínculo, a amizade, o carinho, o apego, né? Não quero perder meu novo amigo. Por outro lado, eu analisei o contexto. Eu falei, não, filho, ele vai embora sim. Ele vai embora para um lugar, talvez aqui na cidade mesmo, mas ele vai para um lugar melhor. Ele vai para uma casa melhor. Ele vai para algo maior que ele mereça. Porque a gente vê que ele é trabalhador, está ali se esforçando, correndo atrás. Então, ele merece uma vida digna, um lugar melhor para ele viver, para construir casa, família, seja lá o que for que é o propósito dele. Mas analisando essa situação, eu queria trazer para algo muito mais complexo, uma situação muito maior. É que às vezes, nós, por apego às pessoas que nós amamos, às pessoas que nós queremos bem, nós às vezes nutrimos um sentimento meio que egoísta. Porque nós queremos essas pessoas perto de nós, nós às vezes, inconscientemente, nós também desejamos que algumas coisas na vida dessas pessoas não deem certo. Alguns projetos, tipo, irem embora, mudarem de estado, mudar de emprego, nós não queremos perder um amigo perto da gente, e às vezes abre uma porta de emprego melhor para alguém que a gente ama, e aí porque você não quer perder o seu amigo, você também não quer que ele vá embora. Ou às vezes um filho, quantos casamentos não deram certo na vida de algumas pessoas, porque a família não conseguiu liberar essas pessoas para que elas vivessem a vida delas, o sonho, o projeto delas, e elas ficaram ali segurando, retendo alguém por amor, sem ter a maturidade, sabe, de liberar as pessoas.
Nós constantemente fazemos isso com as pessoas. Algumas, inconscientemente, eu levo um tempo a perceber. Outras, queridas, elas realmente elas não conseguem. Sabe? Às vezes, as mulheres em especial, elas têm mais dificuldades em liberar filhos, amigos, sabe? Pessoas que elas estão liderando, porque o sentimento, a mulher tem naturalmente o sentimento materno. Desde criança nós nascemos com é intrínseco nosso esse sentimento de maternidade. Então a gente se apega muito fácil e a gente não quer soltar. Mulheres na liderança feminina, elas sofrem muito mais com isso porque elas não conseguiram identificar isso. Por causa desse sentimento materno, elas sofrem e às vezes até amaldiçoam pessoas que vão embora porque elas não conseguem separar uma coisa da outra. Elas não conseguem entender que elas foram alguém essencial, somos mulheres essenciais na vida de alguém, mas essas pessoas precisam ir. Muitas pessoas, a maioria das pessoas nas nossas vidas, queridos, elas é passagem. Nem todo mundo que nós nos relacionamos é para estar para sempre conosco. E algumas vezes, por favor, ouça o que eu vou te falar. E não entenda isso como algo ruim, mas como algo positivo. Entenda-se como pessoa útil. Sabe? Você vai entender que você é útil e que você fez um bom papel na vida de alguém quando você cuidou de alguém, quando você socorreu alguém, quando você investiu em alguém e essa pessoa conseguiu se reerguer, conseguiu crescer, amadurecer e pronto, chegou a hora dela ir. E se ela vai embora, é possível, provavelmente é porque você fez um bom papel e chegou a hora dela ir embora. Queridos, imagina que se porque eu amo os meus filhos, eu sou apaixonada com os meus filhos e porque eu investi, eu provi, eu passei horas acordada, eu gastei, eu me dediquei, eu me sacrifiquei por causa desses meninos. Imagina chegar a hora deles alçar voo e eu decidi que eles não vão embora porque eles me devem algo. Eles têm por obrigação ficar perto de mim, debaixo das minhas asas. E eu retenho o propósito deles. Isso é egoísmo, isso não é bíblico. Eu não tenho o direito de reter os meus filhos, de impedi-los de ir embora, de crescer, simplesmente porque eu os gerei. Porque eu estive presente, porque eu me sacrifiquei, porque eu me doei por causa deles. Eu tenho marcas no meu corpo de tê-los gerados. Mas isso não significa que eles devem uma gratidão cega a mim como mãe, nem ao meu marido como pai. Pelo contrário, eu sei que eu estou fazendo um papel essencial e eu estou sendo útil, desenvolvendo a minha maternidade de forma sadia, saudável, quando eles começam gradativamente a alçar os seus pequenos voos até que chegue a hora que eles, eles vão para sempre. O que nós estamos aqui fornecendo para eles é um trampolim. Eles não são nossos, muito pelo contrário, nós somos tutores. E é muito provável que Deus coloque pessoas na sua vida para que você simplesmente vá cuidar dessas pessoas temporariamente. Você vai ser socorro, você vai tratar dessas pessoas, líderes, escutem isso. Nós somos colocados para nutrir, para fortalecer asas. Essas pessoas não são nossas, elas são do Senhor. Elas precisam ir. Gente, eu sou apaixonada com o primeiro milagre de Jesus. Se você for observar, a protagonista do primeiro milagre de Jesus foi a própria mãe, foi Maria. Maria, desde o início, sabia que o propósito da vida de Cristo assim, era diferente de qualquer outra pessoa que nasceria nesse mundo. Ela, mesmo assim, ela emprestou o seu ventre, ela amamentou, ela cuidou, ela protegeu, ela educou conforme o céu queria que ela educasse aquela criança. Fez o que ela tinha que fazer até o momento em que chegou a hora de Cristo estrear no seu ministério. Biblicamente, quando a gente tem conhecimento, obviamente, começou antes. Não foi de repente, de uma hora para outra. Mas ela foi a protagonista no primeiro milagre que, vamos supor, entre aspas, entenda o que eu estou falando, que lançou Jesus. Por favor, entenda o que eu estou dizendo. Agora, pense se Maria sabia, entre aspas, o que aconteceria com Jesus, porque ela ouviu, quando ela foi levar ao templo, algumas coisas a respeito dele. Agora pensa, se ela, num sentimento egoísta, ela vem com um sentimento de posse sobre a vida de Cristo e ela resolve esconder Jesus. E ela tenta apagar o chamado dele. Ela tenta esconder tudo que ela sabe que profeticamente foi dito a respeito dele. Pensa se ela tenta impedir ele de ir para a cruz. Pensa se ela tenta impedi-lo de curar, de operar os milagres. Ao invés dela lançá-lo, ela esconder, ela reter Cristo. Glória a Deus pela vida dela. Porque ela não apenas aceitou o chamado, cuidou de Cristo como um ser humano, né? Deu tudo o que ele precisava ali de amor, de afeto, carinho, proteção junto com José. Mas na hora que ela entendeu que era hora dele iniciar, dele dar start no ministério dele, ela não teve medo. Ela não foi egoísta. Ela foi a protagonista, ela foi a primeira encorajadora do ministério de Jesus.
Agora, e se fosse o contrário? Então, cuidado para você não estar fazendo isso na vida de alguém. Às vezes Deus te colocou para você preparar alguém, fortalecer alguém, para que essa pessoa pudesse, a partir dos seus cuidados primários, essa pessoa ter o mínimo de condição para que ela pudesse caminhar e futuramente, sabe, ela crescer, ela prosperar. Talvez para isso que Deus te colocou na vida dessa pessoa. E você está aí achando que porque você fez algo, porque você investiu, você está achando que essa pessoa é obrigada agora, ela te deve uma gratidão infinita. Ela tem que estar sempre perto de você, ela tem que sempre te dar satisfação, ela tem sempre que estar ali, né? Te pedindo direções. Ela só pode fazer de acordo com o que você aconselhar. Não, queridos, esse pensamento não é bíblico, isso não é saudável, isso não é de Deus. Libere as pessoas para viverem o propósito de Deus para a vida delas. Não seja egoísta. Entenda para que Deus te chamou e por que Ele colocou algumas pessoas na sua vida. Seja filhos, sejam vidas para você cuidar, sejam até funcionários que Deus te deu. Talvez a sua empresa vai ser alguns degraus para essa pessoa. Mas é a partir dali que ela vai crescer e está tudo bem. Tá tudo bem, não tem a ver com ingratidão. Não tem problema se ela crescer mais do que você. Você tem que ficar feliz, porque você tem parte nisso. Você tem parte na história dessa pessoa. Então se alegre e fala: Deus, muito obrigado por ter me usado na vida dessa pessoa. Queridos, eu fico feliz quando as pessoas falam comigo que eu fui usada na vida delas. Hoje pela manhã eu estava orando a Deus a respeito de algo que eu não sabia se eu deveria ou não continuar fazendo. Aparentemente é algo que eu faço que abençoa pessoas, mas eu fico, Senhor, é isso mesmo? Ainda é para eu fazer? E aí, de repente, ainda pela manhã, eu recebi uma mensagem de uma pessoa me dando um retorno maravilhoso, sabe? Me agradecendo por aquilo que eu faço. Eu falei: olha, você não tem noção como me abençoa. Por favor, continue e que Deus retribua sobre a sua vida. Agora, imagine se eu fico retendo essas pessoas, achando que elas me devem favor. Não! Eu quero que elas cresçam, eu quero que elas prosperem, eu quero que quando elas estiverem lá em cima, elas falem assim: poxa, quando eu comecei, quando eu estava lá atrás, quando eu precisava, quando eu assim, sabe, eu não tinha nada, a Robertinha me ajudou. A Roberta foi uma bênção, ela me deu uma palavrinha pequena, que naquele dia fez toda a diferença. Eu cheguei aqui porque lá atrás foi um degrauzinho, sabe? Foi uma xicrinha de café assim, ó. Num dia que eu estava estressada e eu precisava de alguém para sentar comigo, conversar e me dar uma palavra. Como líderes, nós não entendemos ainda o propósito de Deus na vida dessas pessoas. Acho que a gente sofre às vezes porque eu já sofri muito com isso. Deus coloca pessoas nas nossas vidas para que a gente cuide, só que a gente se apega tanto que quando essas pessoas vão embora, seja o motivo que for. Sim, tem pessoas que vão embora por ingratidão, mas não nos interessa. Quando chegar a hora dessas pessoas irem, quando o coração delas não estiverem mais conosco, quando tiver cumprido o propósito, não importa qual seja o motivo, quando chegar a hora delas irem embora, o nosso papel é abençoar. Nós estamos aqui para abençoar, nós somos pais. Deus nos chamou como pais. Então, pais têm que ter maturidade. É só uma etapa, é só um processo. Quem sou eu para poder reter os meus filhos? Eu quero que eles voem para o que Deus tem para eles. Eles são flechas. Eles são flechas, eu estou aqui cuidando, investindo de algo que não é meu. Querido, pastora Tânia Teresa fala o seguinte: homens não faz vida, fazem sexo. A vida quem dá é Deus. Nós não temos ninguém. Nós somos tutores. E nós daremos conta como tutores, responderemos como tutores. Então seja grato a Deus por cada vida que Deus tem te dado. As amizades, os filhos, funcionários, eu não sei. Talvez você esteja aí numa demanda lidando com esse sentimento de pessoas que você percebe que estão soltando, que estão indo. E você não quer que elas vá, porque você as ama e aí você quer tê-las perto. Libera. Em nome de Jesus, as abençoe. Eu tenho certeza que se você está passando por isso e você está nesse dilema, essa palavra é de Deus para sua vida, você vai sentir soltando amarras de você e você vai abençoar essas pessoas e você vai ver a leveza que vai ser daqui para frente. Libera seu filho, libera sua filha, seja para ir para outro estado, para outro ministério. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela está sofrendo porque o sogro dela é líder e ela e o esposo não querem estar mais debaixo dessa liderança porque não faz sentido mais. Eles não se identificam e eles entendem que o ministério dessa família é uma bênção, mas que não é para eles estarem ali. Só que eles não conseguem viver nem fluir porque o sogro, e que é pai também, o próprio filho está sofrendo porque o filho não consegue se desvincular, porque ele sente que deve essa obrigação para o pai e a família dele toda está sofrendo. Olha que engano, olha que, sabe, queridos, que isso é maligno, isso não é do Senhor.
Libera as pessoas para viver, para outra empresa maior, para um emprego maior. Libera o seu amigo, não fica retendo ele. Porque às vezes os nossos sentimentos retêm as bênçãos de outras pessoas. Em nome de Jesus. Imagina se o pai de Abraão tivesse retido ele. Não, você não vai embora daqui. Nossa terra, meus gados, eu preciso de você aqui para me ajudar a cuidar. Você tem prosperado aqui comigo. Você não vai embora, você vai ficar aqui. Imagina. Mas Abraão foi, ouviu a voz do Senhor e o Senhor o prosperou. Então que o Senhor fale ao seu coração. Que o Senhor te dê paz para liberar pessoas que você tem retido e que Deus está querendo. Deus tem obra grande na vida dessas pessoas. E você está impedindo. Você não está sendo bênção na vida dessas pessoas nesse momento. Você até já foi. Mas nesse momento você não está tendo. Em nome de Jesus, as abençoe e as libere. E seja parte das bênçãos. Não do peso, não dos impedimentos, nem das resistências. Não deixa Satanás te usar. Amém, queridos? E você vai desfrutar de tudo que Deus te usou para abençoar a vida dessas pessoas. Deus te abençoe.